o encerramento das informações da segurança pública. São 7h01. Nós já estamos aqui no estúdio com o Dr. Ricardo Freitas, que é infectologista do Hospital de Azambuja e que, de maneira bastante cordial, nos atendeu. Já visto aqui conversar com um médico é complicado porque o médico está sempre em atividade, né? Tem seus horários, sua agenda bastante cheia. Mas como se trata de um assunto recorrente, algo que está aí, né, está na agenda do dia a dia, na pauta da imprensa e do brasileiro, falar do coronavírus. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Primeira pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte: já está faltando álcool gel no mercado, né? Como infectologista, o que o senhor sugere? Pode ser sabão, pode ser detergente neutro, pode lavar as mãos sem necessidade de nenhum produto, enfim, qual é a sua sugestão, doutor? Bom dia, ouvintes, né? A sugestão é a lavagem simples de mão, com água e sabão resolve, sabão líquido resolve. Né? Quando a gente fala do álcool gel é pela praticidade de você poder carregá-lo, né? Sim. E fazer a higienização, independente de você ter alguma pia ou algum lugar que tem água corrente para você lavar as mãos, né? Mas sim, a água simples, água e sabão resolve. Então, na residência, na sua casa, você pode fazer isso. No seu estabelecimento de serviço, pode fazer isso. Então, o álcool gel é pela praticidade da higienização. Não é um item essencial, básico, mas ele é importante pela praticidade. Certo. Então, está aí a sugestão. Pode lavar a mão, simplesmente lavar a mão, ou usar um detergente neutro, ou um sabão líquido, ou mesmo um sabonete líquido ou sabão, que vai resolver também. Exatamente. Perfeito. Doutor, muitas teorias da conspiração brotam do imaginário do ser humano a partir de agora, né? A rede social, então, você tem aí um histórico e uma riqueza de desinformação e situações relacionadas a culpar alguém, a encontrar um culpado, ou encontrar a nascente de tudo isso, que, claro, começou lá na China, certo? E é possível que esse vírus seja uma construção humana, que seja um vírus? É possível um vírus desse tipo ser construído em laboratório? Primeiro eu queria dizer assim que tudo que é demais é exagero, é certo. Veneno. Né? A informação também. Né? Quando a informação é demais, e a gente está percebendo nessa pandemia que a informação por rede social ela é exagerada. Né? E em sendo exagerada, ela tem pessoas que têm uma tendência a tornar aquela história do quanto pior, melhor e gerar o caos. Né? Em relação às teorias da conspiração, vamos dizer assim, eu sempre digo que todo vírus foi causado pelo ser humano, né? Mas não intencionalmente ou por laboratório. Né? É porque manipula coisas que são da natureza. Né? A gente faz o levante com outras doenças, né? A gripe aviária, o H1N1, né, que começou ali, foi por manipulação de animais, né? O HIV foi por manipulação de animais na África, né? E esse também foi por manipulação de animais, né? Então são comidas exóticas, né? Manipulação desses animais que já tem o vírus há muito tempo, né? E que agora o vírus acabou conhecendo o ser humano e a gente está passando por uma fase de namoro, vamos dizer assim, com o vírus, né? É uma fase de conhecimento, um está conhecendo o outro, e porque esse vírus veio para ficar, né? Então, como o H1N1, como H1N1, como HIV, como qualquer outro vírus que virão daqui para frente, né? Então nós estamos naquela fase de conhecer, um está conhecendo o outro e provavelmente um está com medo do outro, né? O vírus, ele não é letal, né? Porque se ele fosse letal, ele também morreria junto, né? Então o vírus tende a se adaptar ao ser humano. Nesse momento nós estamos passando por aquela fase de conhecimento, né? Do quem é cada um e o que cada um pode fazer com o outro. Agora a resposta, doutor, em relação a esses vírus, como o senhor colocou, ele não é letal e já passamos por esse momento em outras situações, o próprio H1N1 é outro, e como o senhor mesmo disse, ele veio para ficar. A resposta, ela está sendo rápida, eu digo no sentido, até por essas experiências, o ser humano está conseguindo responder, a ciência, a medicina, enfim, através aí de vacinas, de medicamentos, enfim, como é que está a velocidade, da mesma forma que ele se propaga rápido, né? Como é que está sendo a resposta? O que o senhor tem acompanhado em relação a isso?
Então, em relação à propagação, assim, a propagação dele é menor do que outras doenças, né? Por exemplo, o sarampo, uma pessoa infectada passa para 14, né? O coronavírus é em torno de 2, 3 no máximo. Então, a propagação dele é rápida, sim, mas não tanto, né? O problema é que ele é um tsunami, né? Ele é uma onda que nós nunca pegamos, né? É diferente do sarampo, que a gente já convive com o sarampo há muito tempo. Então, a doença se diluiu ao longo dos tempos, né? E com o coronavírus, a doença ela vem num levante só, num momento só. Então, o que a gente quer com esses isolamentos sociais que a gente está tomando, né? O governo está tomando essas decisões, é tentar fazer com que o vírus se dilua, né? E não venha tudo numa vez só, porque certamente haveria o colapso do sistema de saúde, né? Para atender todos no mesmo dia. Se a gente puder atender todos ao longo do ano, ok, isso seria igual, não vou dizer, mas parecido com sarampo, parecido com febre amarela, com dengue, uma doença que seria rotineira. Então eu penso que as atitudes que estão sendo tomadas pelos governos, né, a nível mundial, né, e local, elas estão sendo a contento, né? Na verdade, assim, nós estamos aprendendo com a doença, né? Então o que a gente sabe hoje é o que a gente viveu com H1N1 e o que a gente sabe da China e da Itália, né? Então as atitudes que a América está tomando são baseadas nessas 3 informações, né? Se está correto ou não, isso é o tempo que dirá. Bom, esse isolamento social é, sem dúvida nenhuma, a ação imediata. O senhor acha que não tem outro tipo de ação? Não, nesse momento não. Quem vai transmitir é o ser humano, né? Exatamente. Então, nesse momento, não vejo outra solução a não ser o isolamento social como forma de contenção da epidemia, numa forma de controle que o sistema de saúde e o poder público possa suportar, né? Então, a gente sabe que a mortalidade em idosos ela é maior, né? E que na população em geral não teria problema. O problema seria eu atender, por exemplo, 20 idosos num dia precisando de UTI. A cidade não suporta isso, né? Porque não é só coronavírus que a gente atende o infartado, o leptospirose que precisa de UTI, o politrauma, que a gente sabe que infelizmente acontece, acidentes, né? Então o sistema de saúde, nem público nem privado, suportaria uma demanda num mesmo dia. Vamos falar do grupo de risco, né? Fala-se muito nessa palavra, grupo de risco. Então o jovem, a criança, não está inserida no grupo de risco em função da imunidade, da resistência. Falam aí no idoso acima de 60 anos, ele é um alto, se a palavra é essa, né? É algo que está no topo do grupo de risco. Mas é lógico, o asmático é grupo de risco, o portador do HIV é grupo de risco, a mulher grávida pode ser grupo de risco. Então, o que o senhor tem a dizer sobre esses chamados grupos de risco? Bom, em relação a esse pessoal, né, em especial, o que a gente sabe é o que a gente está aprendendo, né? O que aconteceu na China, o que está acontecendo na Itália, né? A gente sabe que a mortalidade em pessoas abaixo de 50 anos, ela é muito baixa, né? 0,3%. Né? Há bem pouco tempo atrás, crianças menores de 10 anos nem óbito tinha. Né? Então, e a gente sabe que a gente trabalha com epidemiologia, com números, né? A medicina também trabalha com números, né? A gente sabe que pessoas acima de 80 anos têm uma mortalidade próxima a 20%. E ela é significativamente diferente acima de 60. Então, se você pegar 50 anos, é 0,3%, acima de 60 você já começa com 5%, e aí a coisa começa a aumentar à medida que os anos vão passando, chegando a 20% de mortalidade acima de 80. Então, a gente tem como gestor de saúde, como trabalhador da área de saúde, uma necessidade de proteger esse grupo, né, essa faixa etária. O que aconteceu também com outras doenças crônicas? A gente está vendo, porque a gente traçou um paralelo com H1N1. Então a gente traçou assim, doença respiratória, H1N1, grupos prioritários são muito parecidos, né? Mas a gente percebe que o cardiopata e o hipertenso, ele significativamente se destacou mais do que os outros grupos prioritários em relação ao H1N1. Por quê? Isso a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo. Não há uma resposta exata. Não há uma resposta. Tem uma série de teorias de conspiração na internet, associando medicamentos, enfim. Mas isso aí, mais uma também. Isso aí tudo, por enquanto, são falácias, são fake news, não tem nada cientificamente comprovado. Provavelmente daqui a uns 6 meses ou a medicina consiga te dizer alguma coisa a esse respeito. Mas, por enquanto, não.
Tá? Por enquanto, são apenas percepções da medicina em relação a essa doença. O senhor, vocês também são um grupo de risco, e vocês são um para-choque. Quem está na área da saúde, um enfermeiro, um médico, enfim. Eu vi uma notícia lá na Itália que já estão preocupados em relação ao número de médicos que estão também atingidos pelo coronavírus, né? Como é que é o trabalho de vocês, profissionais da saúde, ao lidar com esse... Claro que eu sei que é um trabalho técnico, obviamente, né? Tem todas as precauções técnicas e padrões, e, enfim, como é que a gente diz? Protocolos de atendimento, né? O nosso Hospital Azambuja, ele está adequado para essa situação? Eu não estou falando em números de pessoas para atender, mas esse protocolo internamente para essa situação. Eu acho que todos os serviços de saúde estão, sim, aptos para atender. Né? A gente segue protocolos do Ministério e OMC e tal. OMS, né? OMS, perdão. O CDC, que é o grupo americano, né? Que faz o controle, a gente segue. O problema é que por trás desses protocolos tem pessoas, né? E as pessoas cometem erros, né? E os erros são fáceis de ser cometidos numa doença de transmissão por contato. Né? Eventualmente, tem trabalhos na literatura médica dizendo que a gente encosta no rosto cerca de 4.000 vezes ao dia. Então, é muito possível que uma dessas 4.000 vezes você cometa um ato falho e você se contamine. Tá? Então, a gente sugere o isolamento social para todo mundo, menos para o médico, menos para o enfermeiro, menos para o técnico de enfermagem. Então, esses não têm isolamento social. Então, certamente, num jogo de xadrez, nós somos os peões. Né? Provavelmente são os primeiros que vão sair de linha do jogo, né? Mas isso faz parte do jogo, né? O jogo é jogado e toda vez que alguém da área de saúde entra na história, sabe como funciona, né? Na minha função como infectologista, eu sei dos riscos que eu corro, porque eu atendo H1N1, eu atendo HIV, eu atendo hepatite, eu atendo coronavírus, eu atendo leptospirose, e a gente tenta seguir os protocolos há mais de 20 anos. Mas eu sou um ser humano, então, assim, o que os médicos, os enfermeiros têm conversado é tentar fazer o máximo possível e ter uma segunda barreira de peões, porque talvez a primeira leva, talvez vá, né? E a gente não pode deixar o serviço parar. Então, existe já uma maneira de a gente ter uma substituição de profissionais caso aconteça uma situação ruim, por exemplo, em situação de emergência ou UTIs, por exemplo. Alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui da Leila. Na verdade, a resposta dela parece bem simples, mas mesmo assim até o doutor pode esclarecer. Bom dia, gostaria de tirar uma dúvida sobre o coronavírus. Eu não estou no grupo de risco, mas posso ser hospedeiro do vírus e transmiti-lo para quem está nesse grupo? Aí essa tal o assintomático? O assintomático. Então, isso é uma questão ainda difícil de eu te dizer, né? É difícil de responder até, porque nesse momento o conhecimento que a gente tem é que o transmissor é o sintomático, tá? O assintomático, a gente tem feito isolamento social. Então, por exemplo, se você teve contato com um sintomático, a gente estaria recomendando o isolamento teu pelo menos uns 4, 5 dias, que seria o início da... Mas o assintomático é aquele que também já foi observado e... Não, ele tem o vírus. Não. O assintomático seria, por exemplo, se eu sou portador do Covid-19, e eu, à tarde, souber que sou portador, todos aqui na rádio são contatos meus. Não é isso? Todos aqui são contatos. Então eu passo a ser um assintomático. Você passa a ser um contato. Tá? Assintomático é aquele doente que não manifestou sintoma. Pois mas como é que você descobre que seria... Pelo tempo. Então, como eu não tenho tempo, eu tenho que colocá-lo em isolamento social pelo menos uns 4 dias, porque é o tempo que a doença vai ter para se manifestar. Por que não se manifesta, doutor? Aí é uma questão de ou ela vai se manifestar ou não, ou você pegou a doença ou não. Então, em 4 dias, eu vou saber se você foi infectado ou não. Se você não manifestar a doença, você não foi infectado. Isso é semelhante, resguardando as proporções, o tal o problema do HIV, por exemplo. O cara pode ter o HIV, a pessoa está contaminada com HIV, não faz o teste e só vai descobrir daqui a 10 anos? Ou ele pode nunca se manifestar, é isso? O coronavírus, em tese, ele se manifesta. Mais rápido? Mais rápido, porque é um vírus que ele tem uma sintomatologia bastante clara, como o H1N1. Então, eu diria assim que o sintomático, ele transmite a doença, certo?
O contato do sintomático, ele precisa ficar isolado até que se defina se ele teve a doença ou não, né? Então, em alguns locais, a gente poderia fazer teste para saber se você tem o coronavírus ou não, para você poder voltar à tua atividade laboral o mais rápido possível. E não tendo isso, você teria que ficar em isolamento social por um tempo de 4, 5 dias até que você manifeste ou não a doença. Não manifestou a doença, você não pegou o vírus, ok? Você pode voltar à tua atividade. Em manifestando a doença, você vai continuar isolado por mais 10 dias para formar os 14 dias, que é o tempo que a gente acredita ser o necessário para você não transmitir mais a doença para outra pessoa, porque é o tempo de vida do vírus. E quem pegou o vírus, contraiu a doença, depois é curado, pode voltar a tê-lo? Essa é uma outra dúvida, né? Teoricamente, não. Tá? Porque o vírus, o sistema imunológico do ser humano é bastante inteligente e ele se adapta ao vírus, né? O que a gente não sabe ainda é se o vírus vai ter mutação ou não. Certo. Né? Se o vírus tiver mutação, eu vou precisar desenvolver uma nova imunidade contra o mutante. Né? Uma coisa é eu fazer uma imunidade contra uma pessoa com 2 braços e 2 pernas. Se essa pessoa amanhã aparecer com uma perna e um braço, o meu sistema imunológico não reconhece. Vai ter que fazer toda uma varredura para aquela imunidade. O que a gente sabe nas outras doenças virais, a gente não sabe se isso vai acontecer no coronavírus, é que o vírus mutante, geralmente, ele é um vírus aleijado. Ele tem uma capacidade de infecção menor, ele tem uma virulência menor. A gente chama de baixo fitness viral. Então, o vírus mutante, geralmente, ele não é tão agressivo quanto o vírus virgem. Tá? Mas isso são teorias, né, baseadas nos outros vírus, que a gente não sabe se espelha ao Covid. Estou conversando com o Dr. Ricardo Freitas, infectologista do Hospital de Azambuja. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos com a última parte da entrevista. Já visto aí que o Dr. Ricardo tem um compromisso depois das 7h30. Já a gente volta. Este é o som da cidade. Aqui tem tudo que precisa. Música, notícia, esporte e emoção. CYJ 808, 850 kHz. De Brusque para onde você estiver. Cidade, uma rádio completa. Reforma da Previdência. Agora é a vez de estados e municípios. Santa Catarina tem uma grande missão em 2020: promover mudanças nos sistemas de previdência com base na reforma aprovada pelo Congresso Nacional. Afinal, são mais de 4 bilhões de déficit só na Previdência Estadual. Diante deste número, a mudança é urgente. É preciso cortar privilégios. A Acaerte e suas emissoras associadas defendem as mudanças. Acaerte, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade para o sistema Android e para o sistema iOS. Com o novo aplicativo da Rádio Cidade, além de ouvir a rádio em qualquer lugar onde tiver acesso à internet, você também pode acompanhar todos os programas transmitidos em vídeo. Use o aplicativo Rádio Cidade e assim você pode mandar e-mail direto para nossa equipe. Baixe agora o novo aplicativo Rádio Cidade Brusque e desfrute de um completo conteúdo. Aí não esqueça, compartilhe com seus amigos. A Cidade é uma rádio completa. Completa porque oferecemos uma estrutura com várias plataformas de entretenimento, informação e prestação de serviços à comunidade. Completa porque estamos no rádio, no computador e no celular com som e imagem. Completa porque estamos conectados em todas as redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, além de WhatsApp. Completa porque oferecemos o site com informações atualizadas de Brusque e da região. Completa porque acompanhamos o futebol de Brusque dentro e fora de campo, em todos os campeonatos. Completa porque somos a única emissora que transmite um jornal com som e imagem, até mesmo link ao vivo, com nossa reportagem externa. Completa porque temos uma equipe de profissionais que informa, que traz alegria e emoção no dia a dia. Completa porque temos do outro lado pessoas como você, ouvinte e internauta da Rádio Cidade, que nos completa onde você estiver diariamente com seu carinho e sua audiência. Cidade, uma rádio completa. Cidade.
impressoras e o melhor, no tamanho que você precisa. Não perca tempo. Nossa entrega é própria para Brusque e toda a região. Oferecemos também a linha completa de acessórios, telhas translúcidas, cumeiras especiais, máquina Smithers e vendas de ferros. Entre em contato pelo telefone 33510734 WhatsApp 991633727. Esperamos você. Março é o mês do tênis na Calçados Lemos. A maior variedade de tênis a partir de R$ 39,99. R$ 39,99. E mais últimos lançamentos. Nike, Adidas, Fila, com preços e prazos que só Lemos tem. Tênis é aqui nas lojas Lemos. Comunicado. A diretoria do Sintrafit convida todos os trabalhadores e trabalhadoras a participarem da Assembleia Geral. Neste domingo, dia 22 de março, às 8h30, na sede do Sintrafit. Em pauta, análise, discussão e aprovação do rol de reivindicações a ser encaminhado ao sindicato patronal. Aníbal Boitker, presidente. Fique ligado, agora o Rádio Revista Cidade tem transmissão em vídeo. Acesse rc.am.br ou assista pelas nossas redes sociais, Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube Rádio Cidade Brusque e desfrute de um conteúdo especial feito para você. Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Apresentação Dirley Silva. 7h23, 7h23. Para você que ligou o rádio agora, este que está aqui na nossa bancada é o Dr. Ricardo Freitas, infectologista do Hospital de Azambuja. Quantos profissionais dessa área nós temos no Azambuja, doutor? Especializados aí. Olha, no Azambuja hoje. A gente tem feito treinamentos, né? Porque assim, infectologista eu sou o único, né? Mas a gente tem uma equipe da UTI que se reveza, né? Que eu acho que eles estão habilitados para atender. Né? E a equipe da emergência ali do hospital está sendo treinada para fazer vamos dizer assim, um screening, né? Do que é o que, né? A gente sabe que ontem, por exemplo, a gente teve cerca de 200 atendimentos de suspeita de coronavírus no plantão da emergência do Azambuja. 200? Isso é impraticável, né? Isso é improvável, porque a gente tem no Brasil hoje cerca de 200 confirmados, né? E só no Azambuja ontem 200 atendimentos suspeitos. Então isso assim, a população realmente está em pânico, né? E ela precisa ser orientada do que procurar, quando procurar. Eu acredito que o Poder Executivo vai estar aí logo mandando algumas atitudes em relação ao atendimento desse tipo de pessoas, né? Para que não se concentre no hospital, porque é impraticável, né, para o médico que está lá atender esse tipo de demanda, porque nós estamos falando de 200 pessoas somente com atendimento respiratório, fora as outras, né? Fora as outras que chegam lá. E ninguém quer esperar, né? Todo mundo quer ser o primeiro da fila. Então isso gera um transtorno bastante grande, né? Para todo mundo. Bom, então a orientação, o meu filho, por exemplo, mora em São Paulo, estava super, mega, hiper gripado, né, sábado, e eu conversei com ele e disse, André, e ele era testemunha de um casamento. André, você não vai nesse casamento, porque pode não ser nada, mas o pessoal vai te olhar diferente. Na hora que tu começar a espirrar e tossir, vai ter que se isolar lá no canto, nem o baterista da banda que vai querer ficar do teu lado. Então, mas é verdade, a pessoa começa a se sentir isolada, né? Mas hoje já liguei para ele, já estava melhor. Quer dizer, não é uma gripe, é um resfriado, é algo que acontece inclusive nessa época do ano. É porque o que a gente fala é assim, por exemplo, quem é um sintomático respiratório leve, ele não deve procurar, né, o serviço de emergência do hospital. Porque quem vai estar na emergência do hospital? A pessoa idosa com uma crise de asma, por exemplo, que poderia muito bem ser resolvido o caso com um atendimento médico emergencial. Agora, se essa pessoa ficar lá enquanto ela recebe o medicamento, tem contato com alguém com uma gripe leve e ela pegar uma gripe, aí a coisa complica. Aí complica muito. Complica para quem? Para o cara que está lá, o asmático, o idoso, né? Essa pessoa vai se complicar muito. O quadro
se altera para pior. Se altera para pior, né? E aí é aquilo que eu falei. A gente sabe que as pessoas acima de 80, vamos falar, que adquirirem o Covid, elas têm 20% de chance de mortalidade. Então, a população tem que ter essa percepção de respeito a outra pessoa que está lá numa condição de saúde que não é gripe, mas que se pegar a gripe, ele vai ficar muito ruim, né? Doutor, as informações estão aí, nós estamos replicando diariamente quais são os cuidados, quais são os sintomas. Dentro dessa lógica até para que as pessoas não entupam aí o hospital, os espaços onde buscam o socorro, né? Quais são os sintomas? A gente brincava, porque eu brincava que dei 3 espirros aqui hoje de manhã, e a gente até brincava, ele ainda falou, não, quando tu começar a suar e tossir, daí a gente se preocupa. Quais são os sintomas, falando aqui especificamente do coronavírus, que a pessoa pode parar e pensar, não, é hora de eu procurar aí um médico, ou pelo menos informar aí as autoridades, enfim, de que eu posso ter aí eu apresento os sintomas de ser o portador. Então, eu volto a dizer assim, o coronavírus, a gente tem que ter prudência, né? Até quando fala, mas, por exemplo, o coronavírus, ele é uma gripe, ponto, né? O que eu queria perguntar para a população, o que a gente fazia quando tinha uma gripe antes, né? Será que eu ia na unidade de saúde? Eu ia no pronto-socorro? Né? Então, se você tiver uma febre baixa, 37,5, 38, um sintoma respiratório de tosse, isso não é motivo de você procurar uma emergência, né? Você pode muito bem se medicar em casa, né? Não há necessidade disso. O máximo que pode acontecer é você ir numa unidade de saúde do seu bairro, né? Ou numa unidade eventual aí que a prefeitura possa vir a fazer para atendimento desse tipo de doença respiratória. Quem tem que procurar emergência são aquelas pessoas acima de 60 anos que têm febre persistente alta, né, que tem tosse, dificuldade respiratória e dor no peito. Aí a gente pode fazer alguma coisa por ela, porque também não adianta você me procurar com febre e tosse que eu não posso fazer nada por você, né? Eu não tenho como te ajudar, né? O que eu posso fazer é te dar um paracetamol, mas isso tu pode conseguir na farmácia sem um médico, né? Agora, se chegar um idoso para mim com dificuldade respiratória e com dor no peito, eu vou precisar de uma vaga de UTI para ele. E esse eu posso ajudar. Então, eu acho que as pessoas que podem ser ajudadas nesse momento devem procurar o serviço de saúde. Então, quem é que pode ser ajudado? É o cardiopata que se sente mal, que está com dificuldade respiratória, a gestante que tem dificuldade respiratória, é o idoso que está com uma febre mantida, ou o jovem que for uma febre persistente alta. Então, 39 graus de febre mais de 24 horas não é uma coisa habitual. O cara pode ter uma amidalite também, ele pode ter uma pneumonia, não necessariamente o coronavírus. Daí sim, ele vai precisar, porque ele vai precisar de uma receita, né, de comprar algum antibiótico. Então, nem tudo que se aparece é coronavírus, né? Ok? Qual é o tempo de incubação? Então, o tempo de incubação é aquilo que eu falei, em torno de 4 ou 5 dias. Né? Mais ou menos esse é o período que você manifesta ou não a doença. Tá? Bom, aqui começam algumas perguntas que já foram respondidas aqui até, mas especificamente, diabético corre risco? Luiz Alberto Kohler. Sim. Então, a gente faz o paralelo com o H1N1. Então, o diabético, sim. Mas vamos fazer um paralelo entre diabético e diabético, né? Tem aquele diabético que tem o seu controle glicêmico certinho, o cara toma remédio certinho, o cara faz a sua alimentação correta, o cara usa insulina certinho, e tem aquele diabético que não está nem aí no balaio, né? Que tem lá glicemia em torno de 400, que não toma remédio. Então, qual dos dois diabéticos vai sofrer mais do coronavírus? É o cara que não se cuida, né? Então, é claro que aquele que se cuida está no risco também aumentado? Sim, mas se ele puder ter o seu controle glicêmico adequado, mantido ali perto de 100, 110 ali, esse seria menos risco do que tocar a vida sem o controle da sua medicação, né? do seu corpo, né? Mesma coisa o hipertenso, né? O hipertenso que tem lá 240 por 160 é uma coisa, o hipertenso que tem 120 por 80 tomando remédio é outra. Os dois estão no risco? Sim, mas quem tem mais risco? Quem não se cuida. Foi falado aí isolamento social, a palavra, né? Isolamento social significa trancar todas as portas dentro de casa, janelas e simplesmente isolar-se por completo? Ou qual é a orientação? Deixar a ventilação, o ar pode entrar, pode circular? O isolamento social é que a pessoa fique em casa. Certo. Quanto menos sair de casa, melhor. Essa não é uma doença de transmissão por ar.
Então, quanto mais ar eu tiver, mais saúde eu vou ter. Então, manter a casa, principalmente no verão, né? Manter a casa bem arejada, bem aberta, isso impede não só o coronavírus, como várias outras doenças que poderiam aparecer num confinamento desse tipo, né? Mas a gente tem que lembrar, é uma doença de contato. Né? Eu preciso ter contato com proximidade. Contato. Né? Contato com a saliva da pessoa, contato com onde a pessoa tocou, contato com a pessoa. Então, é uma doença de contato, não é uma doença de transmissão aérea. Então, a pessoa saudável, por exemplo, andar de máscara na rua é impraticável, porque a doença não é transmitida por ar. Né? Só se ela não se garante na sua higiene, que daí ela vai botar a mão em algum lugar sujo e vai botar no rosto. Daí ela não teria que usar a máscara, teria que usar uma proteção do rosto inteiro. Porque se ela tocar no olho, ela está no rolo também. Então, quem tem que usar... Qual é a lógica da máscara, por exemplo? A lógica da máscara é para o doente, sintomático, para ele não contaminar outras pessoas. Porque daí ele pode chegar perto de alguém numa farmácia, num supermercado e começar a tossir. O doente, né? Então, o doente infectado. Já começa a faltar... Hoje, acabei de saber agora de um colega que compra máscara como EPI, para trabalhar proteção, que a máscara que custava 20 centavos passou a custar R$2 agora. É isso aí. Mas assim, as pessoas têm que entender que a máscara é um mecanismo de higiene do doente. Ele tem que usar para não passar a tosse dele, o espirro dele para as outras coisas, para outras pessoas, né? Pela proximidade de relacionamento, assim, né? Agora, quem não tem nada, usar a máscara é um desperdício. Porque... Máscara, luva não faz sentido? Não faz, porque, como eu falei, a doença não é transmitida por ar, ela é transmitida por contato. Tá? Odile, eu sei que o tempo está adiantado, mas rapidamente o doutor tem compromisso, mas uma pergunta importante aqui com relação a como é que é feito esse teste, como é que esse teste para detectar ele ocorre e a demanda, aliás, esse sistema está disponível para atender a demanda que a gente possa vir a ter? Então, em relação ao teste, eu tenho uma opinião pessoal e a opinião profissional. Né? A opinião profissional é o protocolo do Ministério da Saúde. Então, o protocolo do Ministério da Saúde vigente até ontem à noite, porque as coisas mudam toda hora, mas até ontem à noite quem faz o exame, quem é sintomático respiratório, febre, dor no corpo, tosse, dificuldade respiratória e esteve em local onde há transmissão do vírus de forma autóctone entre pessoal. Então, quem veio da China, quem veio da Itália, quem veio de algum local que tenha esse tipo de transmissão. Esse é o protocolo e essa é a pessoa que vai fazer. Opinião pessoal. Certo. Opinião pessoal o coronavírus já está entre nós. Tá? Então, fazer o exame em todo mundo é impraticável, tá? Porque nós não vamos ter demanda para isso, não tem kit para isso, e é irrelevante do meu ponto de vista, porque se eu tiver 10, 20 ou 30 casos aqui, as medidas que a gente vai fazer são as mesmas que a gente já está fazendo. Manter o isolamento social e fazer a higienização corporal. Tá? Não há muito que possa fazer de diferente disso. Eu acho que quanto maior o número, maior o pânico da população em relação à doença. Então, a gente tende a fazer o exame somente daquelas pessoas que vieram de área de risco. Tá? Em alguns países da Europa, eles não estão coletando a população em geral, porque perdeu-se o número. Né? Por exemplo, na Itália, você vai fazer exame todo mundo na Itália? Para quê? Né? Você vai chegar ao número de 1 milhão de casos. Mas o que isso muda no isolamento social e nas condutas que estão sendo tomadas? Nada. Né? Eu acho que casos pontuais poderiam ser feito análise de exame. Mas se a pessoa já estiver isolada, não vejo muita necessidade, né? O exame hoje ele é feito em Florianópolis, né? Ele leva em torno de 24 horas para ter o resultado, né? Mas a nível mundial, o número de kits está limitado. Né? Esse exame é por eliminação? O cara começa fazendo lá o exame para o HN1, depois para outra, depois para até chegar na... Então, era e é assim. Tá? Por que eu digo era? Porque a gente sabe que a possibilidade de você ser co-infectado com 2 vírus ao mesmo tempo, 2 vírus respiratórios ao mesmo tempo, é muito pouco provável, né? A chance é menor do que 1%. Perfeito. Então, a gente tinha os kits de H1N1 e de influenza, que era mais rápido de você ter o resultado, porque no começo da epidemia,
a gente mandava o exame para Fiocruz, no Rio de Janeiro, do coronavírus. Então demorava cerca de 7, 10 dias o resultado. Então a gente fazia o H1N1 na frente, porque a gente tinha o kit aqui. Se desse positivo para H1N1 ou para influenza qualquer, não tem possibilidade de ser coronavírus, entendeu? Então a amostra provavelmente nem seguia para o Rio de Janeiro. Ela só iria para o Rio de Janeiro se o exame desse negativo aqui, tá? Entendo o exame agora em Florianópolis, a gente pode sim fazer a coleta do coronavírus direto, porque daí ele é feito... Direto, sem precisar fazer por eliminação. Isso. Tem aqui alguns comentários rapidamente. O Márcio Bressan está dizendo o seguinte: bom dia, doutor, meu filho tem 2 anos e 8 meses e tem adenoide, está no risco? E hoje iniciou o tratamento à inflamação de ouvido e garganta tomando amoxicilina clavalonato. É aquilo que o doutor já respondeu, né? Tecnicamente, assim, a gente percebe que as crianças, embora o OMS diga que tem óbitos ali em crianças, mas significativamente em relação às outras faixas etárias é muito pequeno, né? É muito pequeno mesmo, né? E a gente acredita que a criança, na verdade, ela é um vetor da doença, né? Ela pode adquirir a doença e transmitir para o vovô e para a vovó. Então esse é o problema, né? É a criança ser um vetor da doença e acabar levando ela para quem é realmente de um grupo de risco, se assim falar. Bom, na teoria então e na prática, isolamento é a solução, que à medida que você vai fazendo com que o vírus não consiga se transportar para outras pessoas, ele vai desaparecer, é isso? A teoria é essa, né? A teoria dos epidemiologistas. Ou seja, ficar em casa, não ter mais contato com ninguém, vamos ficar 2, 3, 4, 5 meses daqui a pouco, porque não há um prazo para isso, doutor? A gente sabe que o tempo de vida do vírus é em torno de 14 dias. Certo. Então, se a gente hipoteticamente conseguisse parar o Brasil e trancar todo mundo em casa por 14 dias, acabou o vírus. Seria a solução. O problema é que você não consegue fazer isso em um país do tamanho do Brasil. Então a gente estica o prazo de 14 para 30, como o governo fez agora, inclusive com as aulas, né? Porque a gente não consegue manter as pessoas paradas dentro de casa. Mas seria o ideal. Se todos tivessem vamos ficar em casa todo mundo, isso ninguém mais sai. Seria um mundo correto, né? Um mundo correto. Mas a China não está fazendo, naquela cidade, não lembro mais o nome da cidade, não fez isso. Mas as pessoas precisam sair de casa, né? Precisa ir no supermercado, precisa ir na farmácia. E a gente diz, olha, vai ter aniversário de alguém. Tinha 50 pessoas, vai 5, mais 5 vão. Entendeu? Então, assim, é difícil você fazer um controle social. Difícil você fazer um controle social, por exemplo, em cidades mais longínquas, onde a internet também ainda não é um acesso muito grande, as pessoas estão lá no interior. Isso não chega até mim. Ela vai continuar fazendo a sua vida normal, né? Até que alguém de lá adoece e vai procurar na cidade um atendimento, né? Então, um país continental do tamanho do Brasil talvez precise de mais tempo. O senhor é otimista ou pessimista em relação a esse mais tempo? Eu sou otimista, porque eu acho que o vírus, assim, estou falando como infectologista, né? Profissional. O vírus se adapta ao ser humano, ele vai se adaptar, né? Então, quando às vezes o pessoal fala assim, eu sei que agora os americanos estão desenvolvendo uma vacina, já iniciaram o teste ontem, né, com 45 voluntários, a idade entre 18 e 55 anos. Mas para essa vacina ser comercializada a nível mundial e ter milhões, ela vai levar 1 ano para estar disponível. Mas se o coronavírus não for mexido, né, e ele ficar o mesmo coronavírus de sempre, talvez daqui a 1 ano a gente nem precise dessa vacina. Porque está todo mundo imunizado, né? Talvez eu nem precisasse, né? Talvez o vírus já se adaptou ao ser humano de forma que ele não seria mais patógeno. Mais ou menos igual ao HN1. Só que o H1N1 ele sofre algumas pequenas variantes e tem os seus coleguinhas ali, que aí são importantes a gente fazer a vacina anual. Né? Mas em relação ao coronavírus a gente não sabe, né? Mas a gente acredita que daqui a 1 ano essa infecção vai ser uma coisa banal ou inexistente. Perfeito. Doutor, muito obrigado, doutor Ricardo Freitas, por ter vindo até aqui e, de certa forma, engrandecido aí as nossas informações. Certamente o senhor vai ser intimado outras vezes para não falar convidado, né? Mas eu agradeço de coração, em nome dos ouvintes da Rádio Cidade, a sua vinda aqui no Rádio Revista Cidade. Obrigado, né? É minha função como médico estar disseminando a informação o mais correta possível. Obrigado pelo espaço. Ok. 7h41, vamos ao intervalo comercial e na sequência a gente retorna aqui com o Rádio Revista Cidade.
Você está ouvindo Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação. Reforma da Previdência. Agora é a vez de